Massa, boa tarde. Meu nome é Anderson, né? Esse aquário eu montei ele tem no final do ano, bem quase no dia 31 de dezembro. Montei ele. Então aí tem uns 5 meses mais ou menos, né? Montei ele. A minha ideia é montar com um sistema, um aquário amazônico. Se você ver, já tá um pouco com cor de chá, tá vendo? Aí tem o móvel normal, tá? O móvel. Aquela areia ali do lado é areia de rio, tá? Cascalho de rio, que eu acabei de usar, né? Aqui o que eu fiz, antes de eu explicar. Se você ver, tá bem grosso. O que eu fiz? Aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, tá um mousse de minhoca. Eu fiz aquela misturinha que você ensinou lá no canal. Aquela proporção lá de humus de minhoca, areia vermelha, cascalho, folha seca, tal, coloquei. Só que eu acho que ficou bem grosso, né? Mas eu acho que, pra mim, eu acho que ficou bom. Aí em cima, se você olhar bem, ó, eu coloquei como areia de duna, mas somente nessa parte da frente aqui, ó, somente nesse pedaço aqui. Coloquei. Pra lá pra trás ela já é aquela areia mesmo de cascalho de rio, tá? Aí lá atrás tem uma rabo de raposa. Eu coloquei bem pequenininha, tá crescendo já. Tem essas plantas que eu comprei, tá vendo? Já tá cheia de muda. Tá vendo como ela tá tão bonita lá atrás? Aí tem aquelas folhas de amendoeira que eu deixei lá. Tem bastante folha de amendoeira, tem outra lá embaixo. E esse tronco aqui não é tronco tratado, tá? Eu peguei aqui onde eu moro tem bastante parque. Então eu fui no parque e peguei um tronco qualquer lá e peguei, plantei anúbia, tem bastante muda de anúbia. Essa anúbia que eu peguei, eu tenho um aquário principal que depois eu vou fazer um vídeo pra você, que foi o meu primeiro aquário assim, depois que eu casei. Tenho 4 anos ele. E ele é bem ele é bem rústico mesmo. Eu coloquei ele com. A primeiro momento eu montei ele com basal, depois eu tive problema porque a água. Eu criava neon e. Criava não, crio ainda lá dentro, né? Neon e aí a água só ficava querendo ficar alcalina, mas agora eu misturei basal, tirei um pouco do basal, misturei cascalho de rio e pedra, seixo de rio. E ficou fantástico, mas se você ver, ó. Tá vendo? Tá perfeito e tal. Tem só 3 peixes aqui. Eu tinha mais, porém o filtro engoliu. Eu tinha 2 petrículas, filhote bem pequenininha, e os 2 de uma vez o filtro sugou. Como é que fala? Que puxa, né? Na superfície da água aqui, esse esquema aqui, ele afundou. E ele ao afundar, o peixe entrou por aqui e foi engolido. Vamos lá. Aí esse aquário é de 94 litros, mas conforme eu coloquei bastante cascalho, eu calculei ele tá dando 64 litros. Eu tenho essa lâmpada, né? Essa lâmpada aqui que ela é, né? Essa marca aqui, não sei se você consegue ler direitinho, mas tá vendo aí? E que é o que toca ele. E tinha essa outra lâmpada, mas essa semana ela queimou. Eu deixava só nessa região aqui. O aquário fica na minha garagem, então querendo ou não entra claridade, mas não tão claridade aqui minha professora. Mas aqui não pega a luz direto. Pra mim ter problema com alga, eu não tive problema com alga nesse aquário, tá? Pelo menos até o momento. Vamos lá, falei sobre a iluminação, particularmente tá suprindo. Pode ver, as plantas estão bem vermelhas, entendeu? Tem essa daqui que tava quase morrendo, essa planta aqui que tava quase morrendo. Agora ela começou a dar umas mudinhas bem pequenas, tá começando a nascer umas mudas. Eu tenho um termostato, né? Um termostato lá, só que ele tá com 25 graus, mas normalmente aqui na minha garagem fica 26 graus, que como tá fazendo frio em São Paulo, então a gente tá tendo algum problema com frio. Outra coisa, eu fiz um CO2 caseiro,
aquele esqueminha lá, né? Eu mesmo montei, olhei no vídeo e tal. Montei, fiz as conexões normal, tá? E aí, se você ver, eu montei e coloquei uma pedra prorosa lá embaixo, tá vendo? Vamos ver se ele vai funcionar para você, para o vídeo ficar legal e ver se você, para sua avaliação, tá vendo? E ele funciona legal, tá vendo? Aí ele vai lá legal e tal. E as plantas, eu creio que tá indo bem porque as plantas estão bonitas. Agora a parte de filtragem, eu tenho esse filtro da Max, 240 litros, foi o meu primeiro filtro que eu tive, eu acabei reutilizando aqui. E tenho esse filtro aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui, para você ver lá atrás, que é um canister de 500 litros hora, tá? Então, o meu aquário, esse aquário, ele tá com 6,8 de pH. Eu medi o GH já tem um tempo, tava com 6 de GH. KH já tem um tempo que eu não meço, então eu não posso dizer nada, tá vendo? Vai, soltando lá o CO2. E o que eu fiz? Eu usei no início esse Mineral Plus, né, por causa das plantas e tal. Eu usei esse disco Buff para controlar o pH, que esse aquário, quando ele começou alcalino. Mineral Mix, por causa dos peixes e tal. Aí eu usei também esse Mineralize, né? Eu utilizei ele e o famoso Prime que todo mundo usa, né? E usei as bactérias normal, que é essa da Ovinite. E essa aqui, Ocean Blade, aqui da Oceantec, que é os que eu uso. A ração eu acabei eu utilizo daquela Nutricon, mas eu não tenho um arsenal de ração. Eu dou mais da Nutricon mesmo, e às vezes eu acabo dando um alimento vivo. Daphne, porque quando eu moro tenho um aquário próximo, um pet shop, né? Na realidade, que o rapaz vende, ele trabalha com Daphne, trabalha com Artemias, Viva, tudo vivo. E aí eu acabo comprando, e ele vende bastante variedade também de ração. Então eu acabo trocando às vezes. E essa água, quando eu montei, eu peguei água, aqui próximo da minha casa tem um parque. E esse parque, ele tem um córrego de água limpa, e tem do lado, tem umas plantas auxiliares, as matas auxiliares. E aí, o que eu fiz? Eu peguei dessa água, não 100%, vamos dizer, eu peguei uns 30% dessa água. Tanto que nos primeiros dias eu coloquei folha do rio. Se você ver essas folhas aqui, que tá aqui seca, essas aqui mesmo, essas duas, eu trouxe desse córrego lá. Só que ela veio com bastante caramujo, meu. Isso aqui explodiu de caramujo. O cara ficou muito bonito, mas aí eu tive que pôr remédio para conseguir combater o caramujo. Eu comprei uma mocinha para ver se dava certo, mas ela morreu, não sei, ela morreu, deu. Assim como eu perdi alguns peixes aqui desse aquário. Agora não, estabilizou, tá legal. Mas nos primeiros dias eu passei um apuro com caramujo. Aí coloquei medicação, aí pelo menos os caramujos pararam. Mas foi isso, então esse é o meu aquário. Ambos tem mídias, tá? Eu coloquei mídias biológicas. Se você ver, tem um isopor ali na frente. Por quê? Para me obrigar a água a ir lá pro fundo, passar pelas mídias biológicas e subir novamente a corrente, tá bom? Então é isso aí, o meu aquário, o aquário do Anderson. Posteriormente eu vou fazer mais 2 vídeos, 2 aquários que eu tenho, um do meu filho. O meu filho, ele tem 8 anos, ele ama caramujo, ele ama peixe, mas o negócio dele é coisa exótica. Então se você ver, ele cria caramujo, por incrível que pareça. E ele fica bravo se eu não, né, se eu falar, mas caramujo, Daniel, não, mas ele ama, então o jeito dele, ele gosta e tal. E lógico, eu também gosto de animal, então acabou puxando ao pai. Então nós estamos aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade e eu gostaria da sua avaliação nesse aquário aí, tá bom? Show!